Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e nós estamos no livro de Hebreus, capítulo 7. Temos dois tópicos para serem tratados no capítulo 7 em apenas 28 versículos, um pouco mais do que o normal que temos lido. O sacerdote Melquisedeque, lembra? Jesus pertence à ordem do sacerdote de Melquisedeque. Vamos falar sobre ele. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? O que ele faz? Onde ele viveu? O que ele comia? Saberemos hoje. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela alegria que a tua palavra deposita em nossas vidas. E nós sabemos que sem o Senhor, a nossa vida só fica restrita às aflições, às angústias, às dores, mas com o Senhor, ainda que hajam desafios, nós temos em quem nos inspirar, nós temos a quem recorrer. E eu te peço que a tua palavra deposite em nós sementes de esperança, de fé, de transformação, a fim de que alcancemos um coração que agrade ao Senhor. Se revela em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, em primeiro lugar. Seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. E é algo muito impressionante, porque esse personagem, Melquisedeque, ele era um rei e ele abençoou Abraão. Abraão, pai de a base do judaísmo, a base cristã. Ele tem a origem, ele está aqui, ó, Marco 1. E Melquisedeque recebeu a oferta dele, despojos que ele conquistou, e trouxe uma oferta, trouxe dízimo a Melquisedeque. Então, um personagem que foi comparado, imaginem, comparado com Jesus. E é essa parte que a gente vai ler agora. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil.
pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, aqui eles traçam uma linha de raciocínio, o autor de Hebreus traça a linha de raciocínio que os sacerdotes levíticos, todos os da linhagem que vieram após Abraão, Jacó, que se tornou Israel, e aí nasce ali Levi, e aí toda a tribo de Levi, ela se entrega ao sacerdócio, e aí tem Arão e a galera ali que vai vindo, e todos têm essa instrução de servir a casa do Senhor e dedicar sua vida a isso. Jesus não estava conectado nessa linhagem, porque eles seguiam a lei. Aí eles fazem essa menção, o autor faz essa menção, que é muito inteligente, falando que Jesus é da ordem de Melquisedeque, algo que está fora da lei, é algo único. E aí ele traça essa explicação toda. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. A ordem de Melquisedeque é algo que está acima da lei, porque ele recebeu as ofertas de Abraão, que era a referência de lei para eles. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, dessa forma, fica explicado o fim da necessidade de sacrifícios, o fim do sacerdócio como conhecido e pregado pelo povo judeu. Agora existe um sumo sacerdote eterno, perfeito, inculpável, que não precisa nem sacrificar por ele mesmo, nem sacrificar por ninguém, porque ele já é o sacrifício que cobre todos os nossos pecados. Basta que nós façamos uso, aceitando esse sacrifício e reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Espero que essa palavra muito detalhada, com muitas informações, possa ter te inspirado a buscar a face do Senhor, porque Ele é nosso sumo sacerdote e possui em si todas as respostas. Não precisamos mais buscar outras formas de sacrifício e pagar preços desnecessários. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. E amanhã, meio-dia, tem mais um capítulo.